bom dia aí para todo mundo. A ideia é que a gente converse um pouquinho sobre os canais aí eletrônicos. A gente sabe que vocês já fizeram aí algum treinamento relacionado a esse assunto, com os totens, né, por exemplo, e devem já aí, imagino, já terem baixado aí o aplicativo e tudo mais. Mas aí que a gente converse aqui, aproveite para tirar as dúvidas. Então, fiquem muito à vontade para interromper aí a Ivani e a Cíntia, quando tiverem alguma pergunta relacionada àquilo que a gente estiver conversando. Eu não sei se já fui apresentada aí de início, mas eu sou a Carol, eu trabalho junto aí, faço parte da equipe aí, junto com o Carlos e mais uma galera, Éder, Yara, né, junto com o César e toda a equipe lá de uma outra coordenadoria que é do Poupatempo e da coordenadoria de infraestrutura aí, e tecnologia. Então, a gente trabalha voltado aí para os serviços digitais do Poupatempo e também para toda a infraestrutura aí do posto também, para que os serviços presenciais funcionem também, né? Então, mas eu, em especial, olho pelos serviços digitais, né? E o Carlos também. Então, a ideia é que a gente apoie vocês aí nesse trabalho, nessa divulgação, porque o cidadão que for atendido pelo Poupatempo, ele primeiro vai passar pelos nossos canais digitais, né? Então, é muito importante que vocês conheçam, que vocês explorem esse assunto, para que já saibam que aquele que vocês vão receber presencialmente no posto, ele já teve uma experiência digital antes de estar lá. Então, é importante vocês saberem por onde ele andou, certo? Não sei se Carlos quer falar alguma coisa. Não, só me apresentar aqui. Bom, meu nome é Carlos Torres, sejam bem-vindos, né? Obrigado aí pela paciência de ficar ouvindo a gente. Mas a ideia é essa mesmo que a Carol comentou, né? De a gente falar um pouquinho aí dos serviços virtuais que vieram para, como tudo aí que está acontecendo, né? E essa pandemia deu uma alavancada nisso tudo, de facilitar a vida do cidadão, né, para ele conseguir fazer as coisas remotamente, sem precisar ir presencialmente nos lugares, enfim. A gente está fazendo o possível para virtualizar cada vez mais os serviços, integrar cada vez mais os serviços, né, e ainda está longe, estamos muito longe da onde que a gente quer chegar, mas estamos no caminho, né? Aos poucos a gente vai conseguindo implementar as coisas e facilitar a vida de todo mundo. A Carol vai falar um pouquinho agora aí um pouco dos canais e ela vai falando, eu vou complementando, a gente não segue muito uma regra aí, né? Não tem um script muito bem definido, a gente vai falando e se deixar a gente fica aqui até 5 horas da tarde falando, tá, pessoal? Então, por isso eu peço para vocês, tem dúvida, levanta a mão, a Ivani ou alguém aí leva o microfone, a gente vai trocando informações, fica mais interessante essa conversa. E desculpa porque eu estou no celular aqui, que meu micro não conseguiu entrar no Wi-Fi aqui da sede aqui, então a imagem fica meio, não sei se fica meio ruim, fica meio de lado, mas... Tá ótimo, tá importante é me lindo. ouvir, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Gente, para começar, quais são os canais digitais aí do Poupatempo? Os canais eletrônicos de atendimento do Poupatempo. É chamado oral. Vamos ver se eles sabem. A gente não viu, a gente falou em vários cursos dos canais, mas a gente não entrou exatamente nesse tema ainda, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos ver se eles sabem. Alguém sabe um canal, o que é canal?
Bom, falaram aqui o aplicativo, o totem, que fica no metrô, o portal, o Polpinha. Tem mais? Tem mais? Alguém falou web? Eu vi aqui. O portal. O Messenger. Falaram Messenger. Foi isso, né? Que eu ouvi? Falta um, pelo menos. Falaram o Ecobatempo, Fale Conosco. Fale conosco. Peraí. O Acesso a São Paulo. Vamos lá, deixa eu subir aqui a apresentação. A gente vai falando de cada um deles, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Só um minutinho que está rodando aqui. Tá subindo aí para vocês? Ainda não. A apresentação? Espera aí. Ainda não. Rodando aqui. Para mim também está só girando. Abriu. Agora sim, né? Tá, canais eletrônicos. Então vamos lá. A gente vai passando aqui por alguns dos canais, vamos falando um pouquinho sobre eles, e aí, do jeitinho que a gente combinou, vocês vão perguntando aquilo que eventualmente tiverem dúvida, tá bom? Então, assim, o primeiro canal que a gente vai falar é o portal Poupa Tempo, que eu acredito que todos aí devem ter lembrado, né? Que é o nosso site aí do Poupa Tempo, né? O que que a gente... Eu vou navegar um pouquinho aqui nele daqui a pouco, para a gente ir vendo juntos, né? Mas o que que é importante a gente saber sobre o portal aí, que vai valer também para outros canais, né? A gente tem os serviços que são oferecidos aí de forma online e os que são oferecidos de modo presencial também, eles estão todos organizados em um único item do menu e eles direcionam o cidadão principalmente para que o cidadão resolva o serviço pela internet. Então, assim, a ideia é que a gente tenha sempre um discurso aí para o cidadão, falando, quando a gente for atendê-lo presencialmente, inclusive, falando para o cidadão, olha, o serviço, o senhor já tentou fazer esse serviço pela internet, o senhor procurou pela internet, porque muitos dos nossos serviços hoje são oferecidos pela internet, sem necessidade do cidadão ir até um posto poupa-tempo, né? Então, o cidadão só precisa, de fato, ir ao posto para resolver aqueles serviços que não estão disponíveis nos nossos canais, né? Não, ele não consegue fazer de forma online. Então, nesse caso, ele vai ter que ir presencialmente mesmo para fazer. Então, sempre falando para o cidadão isso, ao invés dele, não, ele chegou, por exemplo, sem um agendamento para ser atendido dentro do posto. Então, ao invés da gente falar para o cidadão, não, o senhor tem que se agendar, tirar esse discurso. Não é que o senhor tem que se agendar. O senhor vai procurar esse serviço pela internet. E se o senhor não conseguir fazer pela internet, aí dentro do site tem lá um espaço que o senhor consegue ser direcionado para um agendamento. Entendeu? Ao invés de falar, vai lá e agenda, vai lá e faça o serviço pela internet. Combinado? Esse é o primeiro, acho que é o primeiro combinado que a gente tem que fazer aí. Ao invés de falar para o cidadão, vai lá e agenda, a gente vai falar para o cidadão, vai lá e faça o seu serviço pela internet. Certo? Certo, Carlos?
E isso está claro para vocês, pessoal? Tá. Por quê? A gente vai frisar isso durante essa fala, durante essa conversa com vocês, a gente vai frisar isso várias vezes, tá? Porque a gente meio que desenhou, né, todos esses serviços. Primeiro, você não vai encontrar um botão agendamento no portal, você vai encontrar o serviço. E caso esse serviço o cidadão não consiga concluir, aí sim a gente manda ele para agendamento. E se caso esse serviço não estiver disponível, aí sim a gente manda para agendamento. Mas a porta de entrada do site é o nome do serviço e a gente vai tentar fazer com que ele faça esse serviço pela internet. Na impossibilidade, que é esse slide, né, que a Carol já está mostrando, que vai levar o cidadão para fazer o agendamento, aí sim ele vai para o posto. Essa é uma premissa que a gente usou e a gente queria, nessa conversa, deixar isso bem claro para vocês, tá bom? Certo? Levanta a mãozinha aí, galera. Estão dando um joinha, estão dando um like aí na sua fala, perdão. Tá bom. Beleza, continua aí, Carol. Então, como o Carlos falou aqui, né, a gente tem caso o cidadão não consiga, ele tem lá como se manifestar dentro para alguns serviços, ele tem essa possibilidade de colocar que ele não conseguiu solicitar pela internet, tá? E aí, esse link, não conseguir solicitar pela internet, ele vai direcionar o cidadão ou para o Fale Conosco, se for um caso de serviços que são serviços feitos completamente online, o Fale Conosco vai analisar e verificar o porquê que aquele cidadão não está conseguindo solicitar pela internet, né? Ou já vai direcionar esse cidadão para agendamento, dependendo do erro, da situação que o cidadão está encontrando nessa dificuldade de fazer pela internet, né. Então existe uma saída, né. E aí, durante a navegação, né, e até mesmo se o cidadão cair no agendamento, né, depois de clicar nesse link, se não conseguir solicitar pela internet, ele receberá alertas, né, durante a navegação sobre fazer o serviço pela internet, evitar a presença no posto como um meio de prevenção, inclusive, e agendamento somente se necessário. Então, mesmo se ele precisar agendar, ele vai ter que falar se ele tem urgência nesse agendamento mesmo ou não, né, para que ele vá para o posto aí presencialmente. Aqui a gente tem algum alerta inicial. Aqui é um pouco de como o portal está organizado. Eu vou tirar essa apresentação e vou navegar aqui no para visualizar isso aqui melhor, mas só passando aqui rapidamente para vocês verem como que é. Tá? E aqui é organizado por categoria que a gente já fala já. Deixa eu tirar essa apresentação e eu vou subir o portal para a gente dar uma navegadinha juntos aqui. Então, gente, eu coloquei aqui o portal. Eu não sei se todos aí já tiveram oportunidade de navegar um pouco. Essa visualização que a gente está tendo aqui é um pouco da visualização quando a gente acessa por computador mesmo, né? Então, a gente tem aqui um menu aqui em cima, né? E aqui a gente tem o menu de serviços, que era aquele que a gente estava falando na apresentação. Temos uma chamada, vocês vão perceber que em todo momento nós temos uma chamada aí para o aplicativo Poupa Tempo Digital. Quem aí já baixou o aplicativo Poupa Tempo Digital? Vai ganhar um prêmio no final da Ivani, né, Ivani? Isso, Carol. Isso. Isso. Deixa eu ter um prêmio na mochila aqui. Deixa ele. Deixa né? eu te pego depois.
Então, a gente tem aí, né, com a divulgação dos mais de 110 serviços disponíveis aí no aplicativo e no portal. O cidadão não precisa sair de casa. Percebam que em todo momento o portal está tendo essas chamadas aí, né? Aqui a gente tem uma área de serviços mais acessados, os mais procurados estão aqui nesse carrossel. Então, a gente vai rodando aqui, vai percebendo quais desses serviços aparecem aqui. Então, RG, renovação de CNH, licenciamento digital, atestado de antecedentes, né? Acima aqui a gente tem um alerta falando que o agendamento, ele é obrigatório somente para os serviços que não são possíveis de serem feitos de forma online, né. A retirada de CRV, que é aquele documento de compra e venda do veículo, se o cidadão solicitou esse documento e esse documento foi emitido no ano passado, ele ainda tem a possibilidade de retirar esse documento, que agora esse documento também é digital, ele não tem mais aquele documento verdinho, né, que o cidadão tinha lá antigamente, agora os que comprarem carro a partir de então, ou transferirem o seu ou transferirem, né, para outra pessoa o seu carro, venderem, vão ter somente esse documento esse documento de forma digital e não mais o documento verdinho, tá. Então tem essa chamada aqui. A segunda via do RG, que pode ser feito no totem, pode ser feito pelo aplicativo RG Digital da Polícia Civil, também tem aqui um vídeo explicando um pouco sobre isso, né. A gente tem uma área de notícias logo abaixo. E aqui as redes sociais que foram lembradas aí por vocês como um meio de atendimento também, o cidadão se manifesta bastante pelas redes sociais, né, não é o nosso foco aqui na nossa apresentação falar disso, mas sim, é um meio de atendimento também, não deixa de ser, né, um meio de atendimento eletrônico também desse cidadão, porque ele vai lá, se manifesta, pergunta. A gente tem a parte de avisos importantes. Opa! E lá mais para baixo, a gente tem aí no rodapé algumas chamadas também, né, inclusive o Poupa Tempo no TikTok, aqui uma chamada para a página sobre coronavírus do governo do estado, e aqui no rodapé também maneiras de se chegar aí em itens que aparecem lá no nosso menu também. Então, deem uma explorada no portal, né, para conhecer um pouquinho de cada uma dessas áreas. E aqui logo abaixo a gente tem o Poupinha também, né. Estão vendo aqui? Nosso assistente que foi lembrado aí por alguns como um canal também, né. Um o nosso assistente virtual que a gente vai falar um pouquinho dele também. Tudo bem até aí? Aqui, o que a gente também precisa lembrar, né, que o cidadão, ele geralmente, ele não vai visualizar o nosso portal dessa forma. Ele vai visualizar, o portal como deixa eu pôr ele aqui, no celular, né. Ué, por que ele não está entrando? Agora entrou. Ele vai ficar meio pequenininho aqui, mas só para vocês verem como que é normalmente no celular. Certo? Então aquele menu, ele vai aparecer aqui, né, nesses 3 risquinhos, né, e aí a gente tem como a opção aqui os serviços, que é deles que a gente vai falar nesse momento, tá. Ou então o cidadão também pode acessar por meio do carrossel aqui o serviço que ele deseja, né. Inclusive tem um aqui escrito todos os serviços, que aí ele vai para a lista completa de serviços, né. Então deixa eu acessar aqui para a gente falar um pouco sobre eles. Dá para ver aí? Fica pequenininho para vocês, né? Mas só para vocês terem uma visualização de como o cidadão enxerga aí pelo celular,
Então, tem a lista aqui completa de serviços. Aqui a gente tem a relação, inclusive dos serviços municipais, não é o caso de Cidade Ademar, né, mas a gente tem alguns postos que têm os serviços municipais sendo atendidos dentro do próprio Poupa Tempo. Então, tem toda a relação aqui. Certo? Não sei, Carlos, quer falar sobre as categorias? Deixa eu abrir aqui, eu vou voltar para a visualização como desktop, para ficar melhor para vocês enxergarem. Então, perdão, a ideia de Opa, categorizar os serviços, né, um pouco... Vocês estão me ouvindo bem, né? Quem cala, consente. O Carlos, Oi. é que eu fechei o microfone porque tem ar-condicionado aqui, senão dá ruído para vocês. Então, Tá, eles levantaram o dedinho aqui no positivo. Então, a comunicação nossa é dedinho para cima ou dedinho para baixo. tá bom, então. legal. Todo mundo falou que sim, tá legal, tá dando para falar. Tá pequeno, Tá, mas como aqui também tem um telão bom, eles conseguem pelo menos identificar a página, as informações do portal. Pode Tá seguir bom. que tá dando para identificar. tá. Então, a ideia é, pela quantidade de serviços que a gente tem, pela quantidade de órgãos, né, que participam do Poupa Tempo, a gente tentou arrumar um jeito de organizar esses serviços. E a forma que a gente achou melhor é por categorias, né? Então, né, em resumo, não importa muito qual é o órgão que presta esse serviço. O que o cidadão vai procurar é um serviço relativo à casa dele, ou um serviço relativo ao carro dele, ou um serviço relativo aos documentos que ele tem, serviço relativo a transporte, ao trabalho, né? Então, a gente organizou por categorias, pelo menos está tentando organizar, né, de uma melhor forma, aí, por categorias, e você vai poder encontrar numa mesma categoria serviços sendo disponibilizados por órgãos diferentes, né? Fazendo uma analogia, ou melhor, para ter um termo de comparação mesmo, no posto Poupa Tempo, você se dirige à lojinha, né, que a gente chama, ou do RGD, ou do Detran, ou do CDHU, enfim, né? Mas esse conceito mesmo em relação ao posto presencial está mudando, que a gente está implantando uma coisa que a gente chama de balcão único, e essa ideia do balcão único, que atende um serviço de Detran, um serviço de RGD, um serviço do Ministério Público, né, um serviço CDHU, é tudo concentrado no mesmo balcão. Essa ideia a gente tenta transportar para cá também. O portal, ele também atende tudo, e para o cidadão se achar, ele vai achar, eu quero alguma coisa relativo ao carro dele, ele vai procurar em veículos. Em relação à casa dele, ele vai procurar em moradia. Em relação a documentos, ele vai RG, ou CNH, ou título de eleitor, ele vai em documentos pessoais. Então, essa é a ideia que a gente organizou. E, mais uma vez, né, reforçando, você não vai ver nenhum botão agendamento aí, você vai achar, por exemplo, se a Carol clicar em documentos pessoais ali, ela vai pegar, por exemplo, eu quero RG. Quando você clicar no RG, ele vai pedir para você se logar, e aí, depois de você se logar ou se cadastrar, caso você não tiver login ainda, aí você vai ser direcionado para o agendamento, porque esse serviço ainda não é prestado de forma online. Eu quis fazer essa ilustração, aí o caso do Sim tem urgência, né, que a Carol comentou, por conta desse momento de pandemia, de repente a pessoa não precisa neste momento do RG, então evita de ir ao posto e de correr risco, né? Mas se ela tiver urgência, aí ela vai entrar para escolher o local ou data, enfim, e vai se agendar.
E outros serviços são direcionados diretamente para a execução dele. Mas voltando à coisa da organização, a gente procurou fazer uma organização por assunto e não por órgão. Tudo bem isso para vocês? Ficou claro? Não estou vendo o positivo de vocês, mas se não ficou, levantem a mão aí, passem o microfone aí, tá bom? Sim, eles levantaram o dedinho aqui. Eles estão entendendo, Carlos. Tudo certo. Tá. Ninguém Tá tem certo. dúvida por enquanto? Ninguém tem uma pergunta. Peraí, Carlos. Ah, então tá bom, porque quando ninguém tem dúvida, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Pode falar, boa tarde. Carlos, esse serviço. Boa tarde, Carlos. Meu nome é Reginaldo. No serviço militar, entra como ajuda, dá para fazer um agendamento também para alistamento militar? Porque eu tive um caso lá no Copateiro do Santo Amaro, uma moça perguntou para mim se o Copateiro prestava serviço militar também. Eu perguntei para o rapaz que estava me ensinando, ele disse que o Copateiro não faz esse serviço. Eu tive que auxiliar a moça a procurar a junta militar do Exército. O Copateiro faz esse serviço? Em alguns postos, sim. Eu não vou saber de cabeça, mas a Carol talvez saiba. Em alguns postos, esse serviço é atendido dentro do órgão prefeitura. Se eu não me engano, São Bernardo, Mauá, me corrija aí, Carol. Em alguns postos, a junta militar está dentro da prefeitura, tá? Então, Santos também, né, Carol? A Carol pode... Mas Sim. Santo Amaro, eu creio que não. Santo Amaro, não. Você estava, não, Reginaldo. Eu vou ressaltar, Reginaldo, que assim, o alistamento militar, segunda via de reservista, são todos serviços online. Então, o cidadão não precisa ir para poupa-tempo algum para fazer, né? Mesmo, vamos aqui no exemplo do serviço militar, que a gente tem disponível em alguns postos, né? Inclusive, quando a gente, por exemplo, entra aqui em Mauá, que é um dos postos que oferecem, veja como está organizado aqui, né? Ele fala do serviço militar e coloca, né, que para sua comodidade e segurança, o site do alistamento militar oferece serviços online, sem necessidade de ir a um posto poupa-tempo para solicitá-lo. Então, se o cidadão clica aqui, ó, no Quero me alistar no site do alistamento militar online, ele é direcionado, não é um serviço que está dentro do nosso portal, né, dentro do nosso site, mas ele é direcionado para o site do alistamento militar, onde ele consegue fazer o alistamento. E se ele já se alistou, ele consegue entrar, pedir uma segunda via de reservista, tudo isso. Então, não existe necessidade, mesmo para esses postos que oferecem... Opa! Eu saí, né? Mesmo para esses postos que oferecem o serviço presencialmente, ele vai oferecer o serviço presencialmente somente aqui, no caso, se o cidadão não conseguir solicitar o serviço pela internet. Aí ele voltaria e clicaria aqui, para aí sim cair no agendamento, e seria o agendamento específico para o poupa-tempo, nesse caso, para o poupa-tempo Mauá, né? Que atende, no caso, né, os cidadãos lá de Mauá, nesse caso, né? Certo? Aí cairia aqui no agendamento, caso eu não conseguisse fazer de forma online. Vou voltar aqui para o menu de serviços. Respondido, Reginaldo? Sim? Sim, respondido. Então tá bom.
Então, com esse exemplo que o Reginaldo trouxe, a gente já até viu um pouco como estão organizados esses serviços aí, né? E aí, em especial, o que eu pediria atenção de vocês, né? A gente tem alguns serviços que são os serviços mais procurados, inclusive, aí nos nossos postos, né? E para esses, é interessante a gente saber como eles estão aqui, para esses, não só para esses, né? Mas eu diria principalmente para esses, importante a gente saber onde é que eles estão, né? A gente tem a possibilidade do cidadão pesquisar por aqui também. Se ele não encontrar aqui no meio das categorias, ele pode usar esse pesquisar e escrever aqui qual é o serviço que ele procura. Então, por exemplo, escrevi CNH, ele listou para mim os serviços relacionados a CNH, né? E aí, por exemplo, eu quero boleto, então ele vai puxar para mim tudo que é relacionado a boleto, que existe aqui no portal, e assim vai. Então, dá para usar esse pesquisar. Mas, de qualquer maneira, é importante ver aqui que logo de cara a gente tem o RG, por exemplo, aqui nessa categoria. A gente tem os serviços de CNH, e aí a gente tem, por exemplo, a renovação de CNH, que pode ser feito de modo simplificado, direto no nosso portal. Está disponível também no aplicativo, está disponível também agora nos totens de autoatendimento, né? Aí que vocês até comentaram que existe aí em metrô, e a gente tem alguns outros locais aí nas estações da CPTM, né? Tem lá disponível esses totens, e a renovação de CNH agora está lá também, entrou recentemente. Aqui a gente tem um outro serviço que é bastante procurado, que é a adição ou mudança de categoria, né? A própria segunda via de CNH também aqui disponível, a CNH definitiva, que é a troca, né, quando você tem a permissão e vai trocar pela CNH definitiva. Então, tudo isso é solicitado de forma online, né? E aqui em demais serviços da CNH, a gente tem o alteração de dados, que inclui também aquele caso de inclusão da atividade remunerada, que é aquela informação que principalmente quem dirige e quem quer, por exemplo, passar a dirigir no Uber, precisa ter essa informação lá na carteira. Então, o cidadão vem, faz essa solicitação por aqui, já é indicado para ele onde ele vai fazer o exame médico, enfim, temos aqui esses serviços, né? Os serviços de veículos aqui também, importante ressaltar que agora o licenciamento é digital, a gente ainda tem pessoas procurando por licenciamento de forma impressa, né, naquele papelzinho que antes era aquele papelzinho verde, e está aqui de forma online. Então, assim, deem uma explorada aqui no portal para vocês irem identificando esses serviços, né, onde estão, até para poder direcionar os cidadãos de uma maneira melhor aí para esses serviços, certo? Sim, isso, viu o like. E o joinha.